Bom dia, turminha! Vamos lá! Hoje nós temos mais uma aula e a nossa aula hoje é de ciências e nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes e muito sérios que vocês precisam prestar atenção. Nós já conversamos sobre ele, que é sobre animais em extinção. A gente já falou disso quando a gente trabalhou português, a gente já falou sobre esses assuntos quando a gente estava na nossa aula online. E hoje a gente vai falar sobre animais em extinção e sobre o desmatamento. Dois assuntos muito sérios que afetam o clima, o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais, tudo que a gente precisa para sobreviver bem no nosso planeta. Então hoje a gente vai falar sobre cuidados que a gente precisa ter com o nosso planeta, com os animais, com as árvores, porque tudo isso afeta a nossa vida. Então vamos lá, vocês vão abrir o livro de ciências de vocês na página 12, livro de ciências na página 12. É essa página aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, muito importante. Tá assim escrito na página 12. Eu tenho um texto aqui que fala sobre a extinção de alguns animais. Aqui eu tenho dinossauros, vou colocar a figura aqui em algum lugar para vocês verem. Eu tenho aqui dinossauros e aqui embaixo eu tenho animais que vivem hoje, né, na natureza, porque os animais já foram extintos, já não existem mais. E hoje eu tenho outros tipos de animais que vivem na natureza, mas que também estão em extinção. Então também vou colocar animais que hoje estão em extinção em algum lugar do vídeo aqui. Tudo bem? Então vamos falar sobre isso. Os dinossauros, na época que eles existiam e que eles entraram em extinção porque o planeta mudou o clima do nosso planeta e automaticamente os animais que viviam aqui não conseguiam mais viver. Também diz que caiu um meteoro que também ajudou para a extinção dos animais, para a extinção dos dinossauros na época. Então eles desapareceram, eles não existem mais. Hoje em dia nós temos animais que também estão em extinção, mas não estão em extinção somente por causa do clima. Eu tenho sim animais que morrem hoje por causa que o clima do nosso planeta está mudando, está aquecendo, está cada dia mais quente. Então tem animais sim que sofrem com isso. Mas a principal causa de morte ou de extinção de animais é porque o ser humano maltrata ou caça e mata animais que não precisa, que não pode acontecer. Hoje em dia, caçar animal é crime, não pode fazer isso. Prender animal em gaiola, animais silvestres também é crime. A gente já teve essa conversa antes, que existem animais domésticos que podem estar em convívio com o ser humano porque ele já está acostumado a viver com o ser humano. E eu tenho animais silvestres, que são animais que precisam estar na natureza, que eles não têm que estar com o ser humano. Só em caso se a gente encontrar algum ferido, machucado, que não tem mais condição de estar na natureza, aí sim ele pode estar com a gente. Então a gente precisa entender que é um trabalho nosso, que a gente precisa cuidar e preservar o nosso planeta, senão a gente não vai ter uma casa boa para a gente morar. O nosso planeta Terra é a nossa casa. A gente precisa cuidar das plantas, dos mares, dos rios, dos animais e da gente também. Porque se tudo isso daí ficar ruim, ficar estragado, poluído, não ter mais, a gente também não consegue viver bem aqui. Então, nós precisamos saber que extinção de animais é isso, é quando uma espécie, um tipo de animal, ela desaparece. E tem vários motivos que pode acontecer para que uma espécie entre em extinção, para que ela desapareça. Então que nós, seres humanos, não venhamos contribuir para que isso aconteça. Que a gente venha entender que tem animal que pode estar com a gente, mas que tem animal que precisa estar lá na natureza, vivendo bem, feliz e livre. Então vamos cuidar disso, isso é muito importante. Se vocês quiserem ler o texto da página 12, vai ser muito legal. A tia Marcele eu falei sobre o que esse texto fala. Fala sobre a extinção dos dinossauros e fala sobre alguns animais que também estão em extinção. Seria interessante se vocês lessem esse texto com calma, até para vocês treinarem a leitura de vocês. Outra coisa é na página 13. Na página 13, vocês vão observar essas figuras aqui. O que aconteceu? Eu tenho um animal livre na natureza. Aí eu tenho um homem, um ser humano, que vai lá, pega esse animal e bota ele dentro de uma gaiola, tá vendo?
E aí, essa pessoa que faz isso, ela vende esse animal para outra pessoa, ó. E aqui o planeta entra em extinção. Os animais estão entrando em extinção. Isso daqui é errado. Caçar animal silvestre é errado, é crime. Não pode fazer. Isso que esse moço está fazendo é tráfico de animais. É errado, não pode acontecer. Vocês vão ler agora aqui, ó. Reúna-se com os colegas e junto comente sobre o que observaram na ilustração. Como a gente não vai ter colega para trocar essas informações, vocês vão precisar fazer sozinhos. Vocês vão ler, ó. O que as pessoas estão fazendo? Você vai me dizer, você vai pensar, você não precisa escrever em lugar nenhum. Você precisa responder para você. Qual animal está na gaiola? É o quê? Um leão? É uma tartaruga? Que tipo de animal é esse? Qual é a consequência para o meio ambiente? O que aconteceu? Porque as pessoas fazem tráfico de animal. Algumas fazem. O que acontece com os animais? Depois, o que você pensa sobre a situação? Você acha que isso é legal? Você acha que não? O que você acha sobre isso? Você vai pensar. Você gostaria de ficar preso em uma gaiola? O que você acha? Se a gente colocasse nós mesmos dentro de uma gaiola para viver ali, podendo ter o mundo inteiro para viver, você ia achar legal? Por que você ia achar legal ou não iria achar legal? Você vai responder. Agora aqui, depois de pensar sobre tudo isso aqui, você vai fazer um textinho pequeno, não precisa ser um textinho grande, sobre o que você acha que está errado nessa situação e o porquê que você acha que isso é errado. Esse é o textinho que você vai fazer. Provavelmente aqui vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para formar esse textinho. Tudo bem? Show! Depois, nós vamos para a página 14, que vai falar sobre um outro assunto muito importante, que é sobre o desmatamento. Tia Marcele, o que é o desmatamento? Vocês sabem que aqui no Brasil, no nosso espaço, tem a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. E lá é um lugar onde acontece muito desmatamento. O que é o desmatamento? É quando eu tenho uma área verde muito grande e eu vou lá, derrubo essa área, corto as árvores, espanto os animais daquele lugar. Muitos morrem porque as árvores caem e eles estão lá vivendo lá nas árvores e é um jeito deles se alimentarem também, aquelas árvores. Então eles vão lá e derrubam aquela árvore, mas um pedaço muito grande de terra. E ali eles constroem alguma coisa, ou faz um espaço para botar boi, para ter gado. Aí eles plantam mato pro boi ficar vivendo ali, comendo, usando o pasto. Ou eles fazem casas, prédios, ou eles usam para cavar, para tentar achar ouro, para tentar achar alguma pedra preciosa. Então o desmatamento também é um ato que é crime. Não pode fazer isso. Você só pode desmatar uma área que não vai fazer mal para a natureza, que não vai matar animais, ou que não vai prejudicar o meio ambiente. Então, o desmatamento, que é a gente derrubar árvores ou estragar um pedaço de terra, de área verde, para fazer qualquer coisa sem autorização. O governo precisa autorizar para que, no caso, o desmatamento não seja um desmatamento, mas que seja uma área onde não vai causar prejuízo. E outro lugar, sempre que a gente desmata uma área, a gente precisa replantar em outro lugar para não estragar, para não desequilibrar o nosso planeta Terra. Porque se eu arranco uma árvore, eu preciso plantar outra árvore. Se eu desmato, eu preciso plantar em algum outro lugar para não fazer falta na natureza. O problema é que muitas pessoas, muitos fazendeiros, muitas pessoas fazem isso sem autorização. E aí eles destroem desde casa de índio, casa dos animais. Assim, muitos animais acabam morrendo. Então, o desmatamento é uma outra forma de destruir a natureza. E não é legal. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Eu sei que vocês não têm nada a ver com essa situação, porque vocês ainda são crianças. Mas é importante saber que fazer isso também é muito errado, tudo bem? Quando a gente pensa em desmatamento, a gente consegue perceber que desmatamento também é uma causa de extinção, porque pensa, se mora algum bichinho em alguma dessas áreas, eu vou colocar figuras aqui de várias áreas desmatadas e como isso prejudica o nosso planeta. E o que a gente pode fazer para ajudar, ou outras saídas que a gente pode fazer para que isso daqui não prejudique o nosso planeta, que vai ser a atividade daqui de baixo, que é muito parecida com a outra, ó. Registre as principais ideias debatidas com os colegas. Aqui eu tenho outras perguntas para vocês pensarem.
que são esses pontinhos, ó. Por que o desmatamento pode contribuir para a extinção das espécies? Por que o desmatamento pode levar à extinção de algum animal? Por que isso pode acontecer? Justamente, a gente destrói a casa deles, olha. É claro que algum vai acabar morrendo. Que animais correm risco na extinção quando há desmatamento? Pessoal, qual é o animal que mais sofre quando se derruba uma árvore? São quem? É o leão? São as aves? São os peixes? Quais são os animais que são mais prejudicados? Vocês vão pensar aí. Como podemos ajudar os animais que dependem da floresta para sobreviver? Eu preciso sempre replantar, tá? Toda área que eu derrubo ou que o governo derruba, se for uma área muito grande, ela precisa replantar e levar esses animais para os animais que moram nessa área para algum lugar seguro, porque eles precisam continuar vivendo. Tudo bem? Depois, registre as principais ideias debatidas. Que ideias vocês acham que seria legal para evitar o desmatamento? O que nós podemos fazer para evitar que mais animais entrem em extinção, que o nosso planeta continue vivendo bem e que nós, seres humanos que vivem aqui, também continuem vivendo bem, porque se a natureza não andar bem, o ser humano também não consegue viver bem. A tia Marcela indica para vocês assistirem lá no Netflix um documentário que se chama Nosso Planeta. Ali vai falar sobre animais que vivem na água, na terra, no ar, e vai dizer coisas que acontecem que podem prejudicar a natureza. E ali também vocês conseguem perceber o quanto nosso planeta é rico, o quanto ele é bonito e o quanto é importante a gente cuidar e preservar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, que é a nossa casa, né, gente? Pensa a gente estragar a nossa própria casa? A nossa aula de hoje, ela vai parar por aí. A gente vai parar hoje na página 14. Então, amanhã a gente se encontra de novo. Um beijão pra vocês. Espero que vocês consigam realizar a atividade, tá? Beijo, tchau!